Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre uma novidade aqui no município de Bauru, que é o Planetário de Bauru, da Unesp. Para isso, nós estamos recebendo em formato virtual o professor Rodolfo Lang, que é professor e coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Professor Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Professor, para a gente começar esse bate-papo, explica para a gente o que é um planetário. Então, um planetário é um projetor que fica no centro de uma sala e essa sala tem uma tela, onde esse projetor vai exibir vídeos, filmes, documentários ou mesmo uma palestra. Então, o que é de diferente, né, de um auditório comum? A diferença é que a tela de projeção não é plana, como num cinema, por exemplo, ou como numa sala de aula, né? Aquela tela branca onde se projeta os slides, as palestras, os vídeos. A diferença é que a tela tem um formato curvo, como se fosse uma cúpula, é um domo, um formato circular, semisférico, metade de uma esfera. Aí as pessoas ficam dentro desse domo, dentro dessa cúpula, e a projeção é feita para cima. Então as pessoas ficam sentadas, olhando para o alto, como se estivessem olhando para o céu. E aí, esse projetor, ele exibe vídeos, exibe imagens e simula o céu estrelado, viagens entre os planetas, nas galáxias, nas estrelas, e pode até parecer uma visualização real, porque a simulação é muito perfeita, né? E dá a impressão de tridimensionalidade, né? Dá a impressão de 3D, toda aquela movimentação. Então, basicamente é isso, um planetário. Eu me lembro quando eu era adolescente, um pouco antes da adolescência, na escola sempre tinha, vai ter excursão para o planetário, que na verdade eu nem sei onde fica, mas eu lembro que era algo que era muito um objeto de desejo das crianças e adolescentes naquela época, o planetário. Existem outros planetários aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Quais são as referências que foram usadas para que esse projeto pudesse ser elaborado? É verdade, André. Eu também me lembro quando eu era criança, os meus pais me levaram lá para o planetário do Parque do Ibirapuera pela primeira vez, né? Eu era muito pequeno, mas eu tenho ainda até hoje lembranças, né, do locutor lá explicando a constelação do Cruzeiro do Sul e o céu parecia realmente verdadeiro, né? Todo estrelado, dava a impressão que tinha anoitecido. Esses planetários do Parque do Ibirapuera, do Parque do Carmo, do Rio de Janeiro e outros, né, no Brasil, são planetários de grande porte, que cabem 200, 300 pessoas, né, no auditório, são planetários gigantes, que dá a sensação mesmo de realidade, né? Até quando eu estive lá, teve gente que saiu de lá perguntando para mim, né? Mas que hora que abriu o teto que eu não percebi, né? E a pessoa achava que tinha aberto o teto para ver o céu estrelado de verdade, né? Tão real que parecia. O nosso planetário, ele não é de grande porte como estes aí, né? O nosso planetário é de pequeno porte, mesmo porque esses de grande porte são milhões de reais, de dólares, né? São projetos extremamente caros. O nosso, ele foi adquirido com verba do CNPq, né? Um projeto que foi enviado para lá, um edital específico para planetários itinerantes, planetários móveis que são desmontáveis, né? Então, o nosso é desse tipo, cabem aí no máximo 40 pessoas apenas dentro da cúpula, né? E ele infla com ar e depois ele é desmontado. Então, enquanto ele está em funcionamento na escola, a gente pode levar para qualquer escola que for fazer o pedido para nós, tá? A gente leva em vários lugares diferentes e ele desmonta,
a gente leva, monta de novo, acaba o tempo lá na escola, desmonta, monta de novo em outro lugar e assim vai. Então ele é itinerante, né? Então esse planetário ele foi inspirado nesses projetos, né, de planetários móveis para atender outras cidades, porque às vezes as cidades vizinhas não têm condições de vir até Bauru se aqui houvesse um planetário fixo, né, que não saísse do lugar. Então, esse projeto permite que a gente leve planetário em outras cidades também. É utilizada alguma tecnologia específica? Porque como o senhor explicou no começo, né, o projetor que vai para uma tela plana, ele é conhecido por todos. Quase todas as escolas hoje têm. A tecnologia avançou muito também, né, professor? Dessa época que eu falei que tinha vontade de ir para o planetário até hoje, acredito que a forma realística como é apresentada aumentou demais, porque a tecnologia avançou. Existe uma tecnologia específica para esse tipo de domo inflável? Sim, sim, existe sim. É um projetor com qualidade superior a HD, né, de 4K, que se chama. É um projetor 4K a laser, né, então não é um projetor que a gente chamaria aí de comum para dar a palestra, para dar aula. Então, ele tem um contraste entre o escuro e o claro muito alto, né? Para que dê aquele contraste na projeção, né? Do fundo escuro do céu com pontos brancos de estrelas. E também existe uma lente especial que é montado, né, na frente desse projetor. Então, não é um projetor que se acha comercialmente por aí, né? Então, é um fabricante brasileiro da empresa Fuldome que compra projetores desse porte, né, desse tipo, projetores de alta qualidade, e ele adapta esses projetores com essa lente especial. Que lente que é essa? É uma lente que ela abre o campo de projeção. Então, se a gente usasse o projetor de pé, projetor comum, né, de pé, ele projetaria só um pedacinho da cúpula, né? Então, com esta lente adaptada no projetor, essa lente abre a projeção para que todo o domo, toda a cúpula internamente receba essa projeção. Então, a pessoa assistindo pode olhar para todos os lados, né, que vai enxergar a coisa, o fenômeno astronômico acontecendo em todas as direções, né? Então, isso dá uma sensação de imersão, uma sensação de tridimensionalidade, né? De 3D. E que tipo de material que é produzido lá, que é reproduzido, na verdade? Os alunos, as pessoas que forem assistir uma sessão, não sei se esse é o nome, mas vão entrar lá e vai ter essa projeção que é feita. É uma imagem estática, é um filme? Que material que vai ser apresentado e de que forma isso é apresentado? Existem inúmeras possibilidades, né? Nós podemos fazer exibições de vídeos, documentários, como aparece na TV, por exemplo, documentários simples, desde vídeos específicos de explicações de astronomia, mas que são adaptados para projeção de cúpula, né? Porque tem que fazer uma espécie de distorção na imagem do vídeo para fazer a sensação 3D acontecer. E os temas dos vídeos variam de acordo com o público que é atendido no planetário. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente esteja atendendo crianças da educação infantil. Então, esse vídeo tem que ser curto, não pode ser longo, tem que ter bastante imagem, dinâmica, colorido, desenhos, né? As palavras explicativas têm que ser palavras simples, né? Talvez uma historinha. Então, nós temos sessões para esse público-alvo. Se for adolescente, se for criança um pouco maior, se for adulto, né? Então, temos mais de 80 sessões diferentes disponíveis, dependendo do público-alvo. Depende também do assunto da astronomia que a escola está trabalhando naquele momento que o planetário vai ser montado na escola. Então, digamos que
Por exemplo, o professor, ele peça o planetário na sua escola e naquele mês ele esteja trabalhando galáxias. Então, nós temos uma sessão especificamente só sobre galáxias, por exemplo, né? E a duração das sessões não é muito tempo. Tem sessão que dura 30 minutos no máximo, outras 10 minutos. Então, a média, assim, é de 20, 15 minutos, né? Para conseguir atender bem uma quantidade razoável de pessoas num curto período de tempo, né? Bacana, professor. Agora, existe um termo que já é utilizado aqui em Bauru há um bom tempo e nós temos um novo termo, que é planetário. E o antigo é o observatório. O que difere um planetário de um observatório e de que forma a Unesp, o curso que o senhor coordena, utiliza esses equipamentos para difundir o conhecimento para os alunos? É boa pergunta, André. Muita gente confunde mesmo, né? Observatório com planetário. Então, são duas coisas diferentes. O observatório, ele é um local onde nós temos os telescópios, onde ocorrem palestras em um auditório comum, e com esses telescópios, os visitantes podem observar os astros reais, né? Então, os telescópios são apontados para a Lua, para os planetas e para outros astros. Então, a pessoa, quando coloca o olho lá no telescópio, ele vai observar o astro real, ao vivo, né, com os próprios olhos. E no observatório também, nós explicamos as constelações que estão no céu, né? Então, se, por exemplo, está essa época do ano o escorpião no céu. Então, nós explicamos para a pessoa como identificar o escorpião mostrando no céu real. E para acontecer, né, um atendimento público no observatório, então nós precisamos de um céu sem nuvens, né, ou com poucas nuvens. Se chover, então a gente até cancela o atendimento. Então nós dependemos das condições climáticas, né? Porque se tiver nuvem, não dá para mostrar os astros, né, com o telescópio, nem a olho nu. As nuvens cobrem, né? A gente não enxerga as estrelas, nem os astros, a lua e tal. Agora, um planetário é diferente nesse sentido. Como um planetário é uma simulação, né, não depende do céu real para ser mostrado, para explicar, a cúpula, quando é montada, o projetor simula as estrelas, simula a Lua, então dá para fazer uma aproximação virtual, né, da Lua e mostrar a Lua como se fosse pelo telescópio, como se a pessoa estivesse observando mesmo. É claro que a reação não é a mesma, né? Você ao vivo colocar o olho e observar o astro com os próprios olhos pelo telescópio é inexplicável, é incomparável, né? Mas um planetário simula também até as constelações. Então, o planetário pode simular a constelação de Escorpião, por exemplo, né? E pode simular a constelação de outra estação do ano, que, por exemplo, não seria visível essa época do ano no céu real. Pode simular as constelações e o céu de milhões de anos no passado e no futuro também. Então, é possível mostrar o céu de outros países, de outras culturas, é uma infinidade de possibilidades de simulações, né? Então, o planetário, digamos, mostra um céu simulado, né? O observatório, o céu real. O planetário não depende das condições climáticas e o observatório depende, né, das condições climáticas. E com isso, né, a gente pode explorar cada vez mais as possibilidades de ensino, de difusão do conhecimento, né, de popularizar, de divulgar a ciência, o conhecimento da astronomia para a população, porque muitas vezes que a gente tenta explicar algum fenômeno ao atender as pessoas, se não houver uma simulação em um planetário, fica muito difícil para a pessoa entender aquela explicação. Então, o planetário, ele complementa as explicações a respeito do universo, né? E facilita
a visualização do fenômeno, facilita a compreensão daquilo que a gente quer explicar para as pessoas, visando uma linguagem mais simples, né? Sobre o conhecimento científico. Então, a gente tenta transformar conhecimento científico, que se fosse ensinado diretamente para a população, com aquela linguagem científica, seria mais difícil para a pessoa compreender. Mas lá no planetário e no observatório, nós tentamos fazer uma transposição, né, da linguagem científica para uma linguagem mais popular, para uma linguagem mais facilitada para que as pessoas compreendam os fenômenos da natureza, né, da astronomia, do céu. Perfeito, professor. Eu acho que a grande sacada desse projeto é a facilidade de você levar esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes da escola. Como é que vai funcionar, né, essa rotina de visita às escolas? Quem é que pode participar? Só escolas de Bauru? O senhor já deu uma dica aí que a região também vai poder ser atendida. Como é que vocês formataram isso, professor? O projeto que foi submetido, né, para o CNPq, ele contempla um atendimento de até 30 cidades diferentes no estado de São Paulo. Então, o edital do projeto, ele exigia, né, que esse planetário itinerante fosse levado para vários lugares mais distantes aqui da região, que atendesse o estado, né? Então, o projeto, ele recebeu verba, inclusive, para isso, né, para fazer essas viagens e ser usada essa verba para levar o planetário para essas cidades distantes. Agora, quando terminar o projeto, terminar essa verba, né, de custeio para que seja levado, então nós vamos depender da contrapartida, né, de quem pediu o planetário, né? Por exemplo, se uma escola solicitar o planetário depois que terminar essa verba, então, a gente vai contar com a ajuda da Faculdade de Ciências, da Unesp, né? Se tiver motorista e veículo à disposição naquele dia que a escola pediu, então a diretoria da Faculdade de Ciências poderá permitir que esse veículo, esse motorista, leve o equipamento e também a equipe do planetário para atender essa escola, né? E se houver a possibilidade da própria escola também custear, né, o deslocamento e as despesas, né, com a equipe até a cidade, também faremos esse deslocamento, né? Então, não será cobrado pelos serviços, né? Porque não se trata de um planetário particular, não é uma empresa que cobra. Existem, claro, diversas empresas aí de planetários que as pessoas, os donos, né, desses planetários cobram pelos serviços, porque eles sobrevivem nisso, né? É o emprego deles, é o trabalho deles. Mas o nosso planetário, por se tratar de um órgão público, né, a Unesp, então não podemos cobrar financeiramente por isso. Mas é claro que a Unesp tem os mecanismos para receber doações, por exemplo, né? Então, se a escola se sentir motivada para fazer uma doação, pode ser em equipamento ou em espécie, existe um mecanismo para isso, que é um programa chamado Programa Parceiros Unesp, que no nosso caso pode ir diretamente para o observatório, que se chama Programa Amigo do Observatório, né? Então, são os mecanismos usados aí para a gente manter o projeto do planetário funcionando quando acabar as verbas para isso, né? Perfeito. E quem tiver interesse, qual é o contato? Como é que as pessoas podem fazer? Não sei se vai ser criado um site ou já existe alguma forma de contato para quem tiver interesse, tanto escola pública quanto particular, né, professor? Sim, sim, escola pública, escola particular, empresas, né? Tem empresas que chamam o planetário também para fazer apresentações, né? Tem clubes que chamam planetário, é aberto para quem quiser, né? Não só escolas. Além de ser um equipamento que pode ser usado para a educação especificamente, o planetário é também um equipamento
para ser usado para divulgação ou mesmo exibir qualquer tipo de vídeo desejado, né? Pelo grupo aí que quiser contratar ou convidar o planetário para estar lá presente. No momento, nós estamos criando, né? Está quase pronto, porque a gente está esperando a inauguração oficial, né? O planetário da Unesp vai ser inaugurado dia 28 de setembro, próximo sábado, né? Não esse agora, mas o outro sábado, dia 28 de setembro, e que depois da inauguração, no site do Observatório, né, da Unesp. Então é só digitar lá no Google Observatório Astronomia Unesp e o nosso site vai ter uma abinha de chamado Planetário Móvel. Tá? Então a pessoa clica lá no Planetário Móvel e vai ter todas as informações. Então estamos com um formulário para ser preenchido. Então o interessado preenche esse formulário com alguns dados e algumas informações que a gente precisa saber, né, antes de levar o planetário para o lugar. E dependendo da data solicitada e dependendo das condições, né, permitidas para isso, nós podemos atender ou não o pedido, né, porque a gente vai depender também de diversos fatores. Por exemplo, um deles é que a nossa equipe é formada por alunos da Unesp, de cursos diferenciados, né, de graduação, e também alunos da pós-graduação e colaboradores externos. Então, o que que acontece? Como não existem funcionários específicos, né, para trabalhar no observatório, no planetário, então o horário de atendimento vai depender da disponibilidade desses alunos, né, da equipe. Então, se eles não puderem, por algum motivo, estão tendo aula no horário que foi solicitado, eles não podem, né, abandonar a aula para atender o planetário. Então, vai depender de toda essa disponibilidade, né, toda uma logística, né? É claro que se tivesse um funcionário específico para isso, né, só para isso, um bolsista, por exemplo, né, especificamente para atender, seria bem mais fluido todo esse atendimento, né? Mas estamos trabalhando para isso, né? Quem sabe no futuro a gente tenha um planetário e observatório aí com mais condições de atender toda a demanda, né? Porque eu vou te falar, André, a demanda é alta, viu? Pessoal, as pessoas, a população e muitas escolas ligam, mandam e-mails, mandam mensagens aqui pedindo para vir ao observatório, pedir para fazer o atendimento, as escolas ficam na fila esperando, né? A demanda é alta. Então, a gente fica muito contente com isso, claro, com a procura, né? Mas também a gente fica chateado de não conseguir atender todo mundo, né? Então, a gente tenta fazer o nosso máximo aqui à medida do possível. Perfeito. Acho que a última informação para a gente finalizar, professor, é que além de toda essa disponibilidade de mão de obra, o espaço é também fundamental, porque acredito que, como o senhor falou, é uma tenda inflável que vai ser montada, não dá para ser em qualquer cantinho. Qual é o espaço mínimo que a instituição tem que ter para poder fazer a solicitação? É isso mesmo, André, é verdade. Por exemplo, nossa inauguração do planetário da Unesp vai ser feita no ginásio de esportes do Departamento de Educação Física, porque lá no nosso espaço do observatório, né, onde fica o prédio, não dá, não tem lugar para isso, né? Nós tínhamos um prédio que estava sendo usado especificamente aguardando a chegada do planetário, né? Mas o prédio acabou sendo usado para outro projeto, né, pela faculdade, então a gente agora depende de outros espaços. Então, o melhor lugar para se montar um planetário itinerante como o nosso é um ginásio, uma quadra coberta, né? Tem que ser coberta, não pode ser ao ar livre por causa do sol, que esquenta demais lá dentro, e também por causa do vento, né? Por se tratar de uma lona, né? Uma barraca, vamos dizer assim, mas a barraca é inflada, né? É insuflável.
Então ela não fica presa no chão, ela fica como se flutuando ali, fica solta, né? Então se bater um vento, ela vai embora. Ela precisa então ser uma quadra coberta e o chão precisa ser bem lisinho, tá? Livre de pedrinhas, de sujeira, senão pode furar também a lona, né, do planetário. Então, tendo uma quadra coberta e um quadro de energia, né, que possa fornecer 220 volts direto do quadro, é o lugar ideal para montarmos o nosso planetário. Perfeito, professor Rodolfo Lang, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo projeto, por essa aquisição que vai trazer mais qualidade de ensino para a Unesp e para as escolas da região de Bauru. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, eu que agradeço pela divulgação que vocês sempre fazem aí dos nossos trabalhos. É um prazer sempre estar aqui com vocês explicando os nossos projetos. Obrigado. Muito obrigado ao professor Rodolfo e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.